Olá família Mãe África, um abraço a todos. Para quem não me conhece, eu sou José Sabino, sou um instrutor de desenho, né? Já estamos aí há 6 anos com a instituição. Estamos retomando as nossas atividades, mesmo com as questões da pandemia. Infelizmente, nós não podemos trabalhar, fazer as atividades, as oficinas presenciais, mas nós vamos tentar aqui trazer o conteúdo e dar continuidade às nossas oficinas aqui de maneira online, né, EAD. Gostaria de agradecer mais uma vez a coordenação da casa, na pessoa do Veneranda e da tia Cislaine, por mais um, um, um tempo de confiança que a gente vai poder tentar trabalhar isso, né? Para mim é uma novidade, eu ainda nunca tinha trabalhado, apesar de ter feito o curso online, a EAD, mas eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha sido expositor do curso. Então espero que eu possa ter bastante isso nesse primeiro momento, tá certo? Agradeço mais uma vez também a confiança dos pais no nosso trabalho. Tá certo? E para começar, eu trouxe aí para vocês, pedir para indicar um vídeo, um link do YouTube, né? Que é o vídeo Aquarela, que é uma composição belíssima do Vinícius de Moraes e do Toquinho, que é uma música que fala de desenho, fala de criação, fala de um mundo imaginário, fala de fantasia, né? Que nesse momento que a gente está passando de pandemia, de crise no mundo, nós precisamos nos prender a esse nosso lado criança para poder resgatar essa esperança de dias melhores, né? É uma poesia muito bela e aí foi um vídeo produzido pela oficina de desenhos que ficou uma coisa muito bacana, bastante lúdico, com alguns desenhos, né? E além dos desenhos que são lindos, que são bem bacanas, são bem animados mesmo, que traz essa paz pra gente, eu procurei também escolher essa poesia que traz essa mensagem bacana, né, de criação, de futuro, de esperança, de que nós podemos ter fé em dias melhores, tá certo? Essa é a minha esperança, essa é a minha mensagem de recomeço dessa maneira, né? Mesmo que a gente ainda esteja durante esse período de pandemia, mas nós temos que ter esperança em dias melhores e vamos tocar aqui a nossa oficina da melhor maneira possível. E o nosso objetivo aqui, além de passar conteúdo, de passar conhecimento, é também receber conhecimento de vocês. A gente aprende todos os dias com as crianças, com vocês, estudantes, com os pais também, com todo o contato, né? Então, não é presencial, a gente não tem o calor humano, mas vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, com prazer, com garra, com a mesma vontade que a gente tinha quando estava fazendo presencial e até que um dia a gente possa voltar a fazer juntos, tá certo? Então eu deixo essa mensagem aí para vocês, que é essa música belíssima do Toquinho, fica o link aí para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Então vamos começar o nosso curso aí, pessoal, um abraço, vamos começar, tá bom? Tem um bom começo, ter um bom recomeço, tudo bem? Olá pessoal do ciclo 2, um prazer revê-los depois de toda essa parada, né? Mandei para vocês aí algumas atividades no primeiro semestre, mas nós não gravamos vídeo, né? Então, esse semestre agora, ao invés de a gente fazer só atividade, nós vamos também interagir através do vídeo, não é isso? E na primeira etapa, nós trabalhamos aí as formas geométricas, passei para vocês, com certeza vocês fizeram a atividade, aprenderam bastante. E agora nós vamos começar a entender o que é a perspectiva das figuras, certo? Nós vamos trabalhar com a perspectiva das formas geométricas, que são as formas geométricas tridimensionais. E nós vamos começar hoje com a perspectiva do cubo, certo? Mas e aí, né? O que é a perspectiva? Como a gente não teve tempo de conversar sobre isso, de passar, então vou explicar para vocês, vou tentar aqui trazer essas informações para vocês, tá certo? Ó, a gente vai ler aqui um conceito de perspectiva, certo? Ó, o que é a perspectiva? A técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras, certo? Aí você pode perguntar assim, mas no caso, o que é tridimensionalidade, o que é profundidade? Bom, pessoal, a perspectiva, como vocês já puderam ver aí, certo? O desenho em si,
ele é uma ilusão, certo? Quando você vê um desenho bem pronto, bem bonito, a gente já conversou sobre isso, é uma ilusão dos seus olhos. Aquilo ali não existe de verdade, é uma representação no papel. Então, para a gente fazer, concluir, para que a gente seja efetivo nessa representação, nós utilizamos algumas técnicas. A técnica da perspectiva, essa técnica que nos possibilita dar essas três dimensões ao cubo. Quais são essas três dimensões? Vou mostrar aqui para vocês. Essas três dimensões que nós falamos, ela é a largura, certo? Ela é a altura e ela é a profundidade, certo? Esse aqui é o cubo, muitos chamam de dado, né? Porque é a forma geométrica mais semelhante, né? Mais próxima de vocês. Mas isso aqui é um cubo. Então, como é que a gente faz essa representação, José, utilizando a técnica de perspectiva? É isso que nós vamos começar a entender agora, tá certo? Como vocês já viram, a perspectiva, ela é essa técnica que permite fazer essa representação. Então, nós vamos entender como é que ela funciona no papel, certo? Mas primeiro, nós precisamos entender alguns conceitos da perspectiva, certo? Existem alguns elementos que compõem a perspectiva. Vou mostrar aqui para vocês em algumas representações. Vocês podem até... eu sempre exijo, cobro de vocês que vocês desenhem, certo, pessoal? Mas infelizmente, devido ao lápis ser muito claro, o grafite, eu fiquei com medo de não pegar aqui na filmagem, então eu fiz impresso mesmo, certo? Mas é para desenhar com o lapisinho de vocês e utilizando a borracha e papel. Nada de computador agora, tá certo? Isso é uma coisa que vai ficar mais para frente, certo? Então, pessoal, para a gente começar a entender, vou mostrar aqui para vocês a representação da linha do horizonte, certo? O que é a linha do horizonte, José? Vou mostrar aqui para vocês primeiramente como é que a gente representa a linha do horizonte e depois vou mostrar para vocês o que é exatamente essa linha do horizonte. Ó, a linha do horizonte, ela é representada nos desenhos por um L e por um H. Vocês podem perceber, o L e o H são as iniciais de linha do horizonte. Simples, né? A gente já alguns de vocês já viram no ano passado, outros estão começando agora, então essa é a informação. Mas o que é a linha do horizonte, José? Vamos lá tentar entender. Eu trouxe aqui um conceito, pessoal, que é o conceito mais simples que tem de linha do horizonte, que a gente vai ler juntos aqui, certo? Ó, linha paralela, certo? No caso, a sua linha de visão, ou seja, é a linha paralela à linha da Terra e que se situa, certo? Na altura do olho do observador. Como é que é isso? Ó? Quando você vai à praia, por exemplo, aí você olha para o mar e vê aquela linha, né? Parece uma linha bem desenhada, certo? Aquela linha, ela é uma linha imaginária, ela não existe de verdade, é uma linha que está apenas no seu olhar. Ou seja, a sua linha do horizonte, a linha do horizonte é a linha da sua visão. Então, quando você enxerga aquela linha ali, é somente até ali que a sua vista vai enxergar. Quando você vai numa rua, e a rua tem um alto, e aí você não consegue enxergar além do alto, é porque ali está na altura da linha dos seus olhos. Aquele alto ali está passando aqui na sua linha do horizonte. Então você não consegue ver o que está além, porque está além da sua linha do horizonte, certo? Você só vai conseguir ver o que está à altura da sua linha do horizonte ou abaixo. Então, se está além, o alto chegou ali no final da rua e tem aquele alto, você não vai conseguir enxergar. Aí você continua caminhando na rua e aí você chega no final do alto e aí a sua linha do horizonte vai se expandir, aí você vai ver o mundo lá. Então a sua linha do horizonte se expandiu porque você ficou acima daquele alto. Então a sua linha do horizonte automaticamente se expandiu porque a linha do horizonte do desenho é a linha do observador, certo? Como é que é essa representação dessa linha? Como eu falei para vocês, ela é representada graficamente. Ela não é uma linha que ela é palpável, é uma linha imaginária, somente do desenho, certo? Para compor também essa técnica da perspectiva, nós temos também os pontos de fuga, certo? Geralmente, pessoal, nós trabalhamos, os pontos de fuga, certo? São esses pontinhos que eles ficam na linha do horizonte.
às vezes ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, e vai ter alguns momentos que ele não fica exatamente nessa linha do horizonte aqui, porque existe uma outra perspectiva, mas isso é uma coisa mais à frente, que eu estou só esclarecendo para vocês, caso vocês vejam em algum outro lugar, vocês achem diferente, olha, o José não me falou disso, estou falando de vocês sobre isso, mas nós vamos focar aqui. Inicialmente, nós vamos trabalhar com 3 pontos de fuga. Esses pontos de fuga que ficam mais à diagonal e esse ponto de fuga aqui no centro, certo? Então, ponto de fuga, esse PF significa ponto de fuga, tá certo? Eu vou explicar para vocês agora qual é o conceito do ponto de fuga. Pronto, pessoal, é bem artesanal, tá certo? Foi impresso, como eu falei para vocês, eu estou fazendo de casa, não tem quadro, então estou fazendo com que dá, tá certo? Ó, o que é o ponto de fuga? É um ente do plano de visão, certo? Que representa a interação, interseção, só um minuto. Ela representa a interseção aparente de duas ou mais retas paralelas, segundo um observador num dado momento. Ou seja, pessoal, é como que esse ponto de fuga aqui é para onde vai fugir, certo? A tua visão. Ou seja, você está olhando para aquilo ali e sempre o que vai estar mais próximo do seu olho vai estar maior e o que está mais distante vai estar sempre menor em proporção à outra figura, certo? E parece que as linhas vão convergindo para esse ponto de fuga. Quando você está andando, caminhando na rua, então a rua aqui próximo de você ela é bem larga. Quando você olha para frente, é como que ela vai se estreitando. É como que ela vai convergindo para um ponto único para se fechar lá na frente, que a gente vai ver na representação mais à frente, certo? E por final, pronto, então nós já vimos aqui os 3 conceitos. Agora nós vamos ver como é que a gente vai começar a atividade. Eu vou pedir para vocês providenciarem aí uma régua, certo? Papel em branco, pode ser folha, eu prefiro folha de papel ofício, porque a folha de caderno ela é pautada, às vezes atrapalha um pouquinho, vou pedir folha de papel ofício, lápis, pode ser lápis comum e borracha, certo? Então, lembrando, régua, folha limpa, lápis e borracha, para a gente começar a nossa atividade, tá certo? Pronto, pessoal, espero que vocês tenham providenciado aí o material, tá certo? Agora nós vamos começar aqui a nossa atividade, certo? Vocês vão pegar a folha de vocês em branco, certo? E bem na metade, pode ser bem na metade dela, não tem problema. Você vai traçar uma linha de fora a fora, certo? Utilizando a régua, tomem bastante. Na verdade seria bacana vocês terem uns quadros, mas é um pouquinho difícil conseguir uns quadros e eu vou ensinar vocês a utilizar o esquadro depois. Então vou só ensinar um truquezinho rápido para que você possa colocar essa linha do horizonte bem no centro. Você vai colocar a sua régua, vai medir o tamanho da folha e vai marcar aqui a metade da folha. No meio você vai fazer a mesma coisa, vai medir aqui, ó, vai marcar um pontinho na metade e do outro lado também. Depois você só iguala a régua com os 3 pontinhos e aí você passa essa linha que vai ficar bem na metade, tudo bem? Nós vamos fazer hoje a representação do cubo utilizando a técnica da perspectiva, tá certo? Bem, como eu não posso demorar muito, porque o vídeo ele não pode ficar muito extenso, então eu vou pedir para vocês pausarem a cada momento que eu pedir para vocês fazerem a ação, tá certo? Então, imagine aí, eu vou imaginar que vocês já fizeram, pausaram e fizeram, vocês dão uma pausazinha aí, faz lá, risca lá e depois bota o vídeo para rolar, tá certo? Então pronto, ó, nós temos aqui a linha do horizonte, não precisa colocar o LH, porque vocês já sabem, só se vocês quiserem, certo? Depois de se colocar a linha do horizonte, nós vamos marcar aqui os 3 pontos de fuga que nós vamos trabalhar. Na verdade, não precisa marcar esse ponto de fuga aqui hoje. Marquem apenas os pontos de fuga das diagonais, das pontas, certo? Nós vamos trabalhar somente com esse. Quem quiser colocar o PF para se familiarizar, pode colocar, mas não precisa, tá certo? Feito aí a linha do horizonte, nós vamos agora traçar a base do nosso cubo, certo? Você pode traçar essa linha mais aqui, mais aqui, mais aqui, onde você quiser. Mas no caso, eu vou pedir para você traçar ela abaixo da linha do horizonte. Essa daqui é a sua linha do horizonte, que representa a sua linha do horizonte, certo? E
como eu falei para vocês, a linha do horizonte é o que está na altura da nossa visão. Então esse cubo aqui que a gente vai fazer a representação, ele vai estar abaixo da sua linha do horizonte, certo? Se ele estivesse acima da sua linha do horizonte, ele estaria aqui, nessa parte aqui de cima. Mas como ele vai estar abaixo, então nós vamos traçar aqui a base dele. O que é a base? Todos nós temos que entender que o desenho começa numa base. Geralmente tem um esboço, né? Tem pessoas que quando vão fazer, por exemplo, pessoas começam a desenhar pela cabeça, tem pessoas que começam a desenhar pelos pés. O mais bacana é pela cabeça, né? Porque tem uma contagem, uma metragem que eu vou explicar isso para vocês. Mas é sempre importante você ter uma base, por onde que você vai começar o desenho. Então, essa daqui é a linha base, a gente vai começar a desenhar o nosso cubo, certo? Depois de desenhar a nossa linha base, certo? Você vai traçar uma linha, você vai pegar uma régua, você vai colocar, você vai medir aqui. Infelizmente, pessoal, desculpem, eu não tenho régua aqui comigo, porque foi uma coisa de urgência mesmo. Então a gente vai colocar aqui, ó. Você vai medir a sua régua daqui para cá, certo? E vai traçar essa reta para cá, para o ponto de fuga, certo? Depois de fazer isso, você faz do outro lado também. Você vai colocar a sua régua aqui, medir ela daqui para cá e vai traçar uma reta para cá, para poder fechar. Aí vai ficar assim, ó. Pronto, ela vai ficar assim, certo? E depois você vai fazer isso aqui, ó. Você vai utilizar a régua e vai puxar uma outra reta para cá também, até você fechar o quadrado, certo? Prontinho, ó. Com a régua, você fechou o quadrado aqui, ó. Você tá vendo, né, ó? Você passou para cá, utilizando aqui a base do seu cubo, certo? Puxou para cá e puxou para cá. Jussê, para me desenhar, eu preciso fazer tudo isso? Não exatamente. Quando você aprender a desenhar, aprender que eu digo é você tiver bastante prática, você não vai precisar mais fazer isso. Você pode desenhar direto. Mas para a gente que está aprendendo ou que vai fazer algum desenho que ainda não fez, é bacana nós utilizarmos essa regrazinha, essa técnica da perspectiva, certo? Depois de fazer isso aqui, nós vamos agora marcar o tamanho do nosso cubo, certo? Nós vamos utilizar a régua, você vai colocar a régua dessa forma aqui, ó. Então você vai marcar aqui, ó, a altura do seu cubo, de um lado e do outro lado. Lembrando, essa retazinha aqui, ela tem que estar reta igual a essa, ela não pode ficar inclinada para cá e nem para cá. Ela tem que ficar reta igual aqui, ó, com a margem do papel, reta, igual com essa daqui e igual com essa daqui. Tudo bem? Bacana. Prontinho, pessoal. Aí depois, ó, nós vamos pegar aqui, ó, essa ponta aqui e vamos trazer a reta para cá, puxar para cá. E essa outra ponta aqui nós vamos trazer uma reta para cá, até fechar o cubo, certo? Então nós temos aqui a primeira imagem, certo? O nosso primeiro cubo feito em perspectiva. Pessoal, a partir desse cubo aqui, nós podemos fazer qualquer objeto que tenha a forma cúbica. Uma caixa, um armário, um fogão, uma cama, uma mesa. Eu quero que nesse momento agora, depois de vocês aprontarem aqui o cubo dentro da regra da perspectiva, eu gostaria que vocês começassem a imaginar outros objetos que tenham a forma cúbica dentro desse objeto aqui, certo? Você pode ver que é um cubo, né? Muitas pessoas chamam de dado, porque tem a forma do dado e é o que é mais familiar para nós. Porém, se você perceber, dá para fazer outros objetos a partir disso aqui. Então isso aqui vai ser o princípio para fazer qualquer objeto em perspectiva, certo? Que tenha a forma cúbica. Posteriormente, nós vamos estudar como vamos trabalhar o cilindro, né? A esfera e outras formas tridimensionais. Mas nesse momento nós vamos trabalhar somente a forma cúbica, certo? Aí agora nós vamos também passar uma atividadezinha de fixação, tudo bem? Bem, pessoal, para a nossa atividade de fixação, certo? Nós vamos fazer o seguinte.
Vocês vão receber uma folha em branco que eu passei aí para a coordenação entregar para vocês também, certo? Nessa folha, vocês vão procurar traçar um outro cubo, certo? Como é isso? Ao invés de fazerem esse cubo aqui, vocês vão procurar desenhar outros objetos que tenham na casa de vocês. Pode ser uma TV, pode ser uma caixa, pode ser um banco, uma mesa, certo? Utilizando essa técnica da perspectiva, tudo bem? Então eu aguardo vocês, vou ficar disponível, acredito que vai ser passado o meu número aí para vocês entrarem em contato comigo para tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês novamente, nesse período, nessa retomada. Esse é o nosso primeiro encontro, e aí de acordo com o aproveitamento que a gente vai ter dessa primeira atividade, a gente vai ver como que a gente vai aprofundar, se nós precisamos passar logo para outra, de acordo com a evolução de vocês, ou se nós vamos passar um pouquinho mais de tempo trabalhando com a perspectiva do cubo, tá bom? Pessoal, um abraço aí e até a próxima.